O ministro da Educação, Victor Godoy, desmentiu a União Nacional dos Estudantes, entidade aliada a Lula, que acusou o governo de confiscar verbas das universidades federais. Segundo o titular da pasta, não há corte de verbas, mas sim um ajuste na movimentação financeira. Acompanhe. Boa noite, telespectadores da Jovem Pan. Boa noite, todo o grupo aí do Pingo dos Is. Estou aqui para trazer esclarecimentos acerca dessa questão do orçamento do MEC. Tranquilizar todo mundo de que não houve corte, não há redução no valor do orçamento das universidades. O que houve foi só um procedimento que foi feito para respeitar a lei de responsabilidade fiscal. Nosso governo é muito responsável, né, com a situação fiscal do nosso país. O que foi feito? Aquela universidade, por exemplo, que tem 10 milhões de reais para executar até o final do ano, ela não vai poder gastar todo esse recurso agora em outubro. Vai ter que distribuir isso nos meses de outubro, novembro e dezembro. Mas esse recurso de 10 milhões vai estar garantido. Se a gente olhar o orçamento das universidades federais e dos institutos federais neste ano, nós tivemos um acréscimo de 930 milhões de reais. São 10% a mais para as universidades federais e são 20% a mais para os institutos federais. Além disso, nós aqui do Ministério da Educação investimos diretamente 314 milhões nas universidades e 160 milhões nos institutos federais. O Ministério da Ciência e Tecnologia, só neste ano, repassou para as universidades federais quase R$1 bilhão, são 930 milhões para projetos de pesquisa e infraestrutura. Então, o trabalho que nós estamos fazendo é um trabalho de transparência e de seriedade. Qualquer reitor pode vir aqui ao Ministério da Educação, se tiver alguma situação específica que precise trabalhar esse limite de empenho, nós receberemos o reitor aqui e levaremos a questão ao Ministério da Economia, que está aberto para a gente resolver os casos concretos. Até hoje, o orçamento das universidades federais tem 85% de execução. Ainda tem 15% para poder empenhar. E desse valor que já foi empenhado, já foi pago apenas 50%. Então, existe ainda condições de seguir com as atividades educacionais em todas as universidades do país e o Ministério da Educação está aqui à disposição para tratar os casos específicos. O ministro explicou também que a medida atinge até as emendas parlamentares, que também não podem mais ser liberadas até dezembro. Victor Godoy esclareceu ainda que a situação não afeta as despesas obrigatórias, sendo aplicadas apenas a gastos discricionários, mantendo assim a manutenção das atividades nesses 2 meses. Alexandre Garcia. Pois é, em primeiro lugar, eu sei que o ministro entende disso, que ele foi da Controladoria Geral da União, né? Em segundo lugar, está dentro da lei, é exigência de lei. Em terceiro lugar, a gente vê que é uma espécie assim de conspiração entre alguns ou muitos reitores e a UNE para criar um efeito eleitoreiro nessa reta final para o segundo turno, né? No fundo foi isso. Se não tivesse eleição no dia 30 de outubro, não haveria essa mobilização. E, por fim, eu queria perguntar, né, de todos esses milhões de que o ministro falou, né, qual é a produtividade disso? Qual é a relação de custo-aluno para o contribuinte brasileiro e o resultado final em benefício do país? É algo que a gente tem que pensar a respeito. Você, Schelp, 2 minutos. Olha, talvez eu não use tudo isso, mas basicamente é o seguinte: existe, né, uma grande discussão em relação aos termos usados, né? Quando se fala em contingenciamento, muitas vezes isso pode ser compreendido como um corte, né, já que o recurso não está disponível para ser usado naquele momento, né? E um termo mais técnico é contingenciamento, a gente que acha que não se pode confundir as duas coisas. Agora, os estudantes podem até se colocar contra, se manifestar contra um contingenciamento, ainda que usando o termo correto, né? E o ministro explicou que se houver alguma universidade que precisar usar esses recursos antes, pode conversar diretamente com ele. É interessante porque ele também mencionou a questão das emendas e, de fato, há, né, bloqueios sucessivos das emendas de relator, aquelas emendas que também são chamadas de orçamento secreto, ou compõem o chamado orçamento secreto, que são, né, a grande ferramenta desse apoio que o presidente Jair Bolsonaro fez com o Centrão para conseguir apoio, para conseguir a governabilidade. E esses bloqueios das emendas têm irritado o Arthur Lira, que é o presidente da Câmara dos Deputados, porque ele contava com a liberação desses recursos ao longo dos próximos meses, porque prepara-se aí para disputar
a reeleição à presidência da Casa. Diga, Zé. O Ministério da Educação se transformou numa grande folha de pagamentos, né? Essa é a realidade. 85% das tais verbas da educação vão exatamente para o pagamento de salários. Tá, tem que pagar salários, mas não se pode consumir todo o dinheiro de verbas para um setor importante assim com salários. Sobre verbas, o Congresso está dominando de tal forma o Orçamento Geral da União que eu assisti o ministro falar para o prefeito: quer dinheiro? Você tem que ir no Congresso Nacional. Aqui nós não temos verbas para isso. Para se ter uma ideia, são quase 40 bilhões de reais, que é o orçamento secreto com as emendas parlamentares. Então essa é a realidade. E a função do Executivo, de ministros, é administrar esse orçamento. E esta gestão prevê, inclusive, o contingenciamento. É uma forma de mandar para as áreas prioritárias. Os salários estão garantidos. Ana, você já tinha até mencionado esse caso, né, no seu primeiro comentário, e está aí então a declaração enviada com exclusividade à nossa equipe pelo ministro da Educação, Vitor Godoy. Mais uma mentira aí sendo trazida à tona e os pingos nos is sendo colocados. Eu fiz umas anotações aqui, Vitor, exatamente para a nossa audiência, para a gente colocar bem detalhado o que de fato aconteceu. Primeiro que a UNE é um puxadinho do Lula, é um puxadinho da esquerda, são alunos que são totalmente alinhados com a esquerda radical no Brasil, não é nem a social-democracia, e a UNE disse que, abro aspas, que houve um confisco de todas as contas e que o governo não deixou nenhum centavo para pagar nada. Porém, a UNE, ela publicou esse documento. Será que os alunos leram o documento? O que diz o documento, Vitor? O documento diz que esse contingenciamento é uma despesa discricionária, ou seja, é aquela que não é obrigatória, que o governo tem autonomia, tem liberdade para definir o caminho, porque ela não é obrigatória, ela é discricionária. E aí o ministro trouxe exatamente o motivo deles terem feito esse contingenciamento pelo respeito à lei. É muito óbvio que um lado quer respeitar as leis e o outro não. E o que estava no documento, né, essas despesas discricionárias, nenhum valor era referente ao funcionamento das universidades, aos pagamentos, né, de salários, aos recursos financeiros que alimentam as engrenagens obrigatórias e importantes das universidades. Nada disso sofreu o contingenciamento, só os valores não obrigatórios, né? Esse contingenciamento que é citado no documento também é especificado que ele é temporário, de novembro a dezembro, e isso também está no documento. E, como eu disse, os salários e as despesas obrigatórias, elas não foram tocadas. Portanto, até 30 de outubro, muita mentira vai ser colocada aí. É preciso que nós chequemos as fontes e procuremos as fontes primárias, de onde vem tudo, para que os pingos nos is eles sejam colocados diariamente. E boa noite ao nosso querido Alexandre Garcia.